Como ganhar na loteria com o poder da Assunção, por Neville Goddard. Ele diz: tudo que você vê, mesmo que pareça algo fora de você, é na verdade um reflexo do que está dentro de você. Nada aparece ou continua em seu mundo por vontade própria. Se algo apareceu em seu mundo e continua nele, é por causa da atenção que você dá a isso. Você imaginou antes essa circunstância em sua vida em que você vive atualmente, seja ela boa ou má, e pelo poder da sua atenção, essa circunstância persiste. Imaginar a coisa materializada e então ela se materializa. Já lhe contei vários casos que confirmam essa verdade. Aqui vão mais alguns, pois sei que casos de pessoas que tiveram êxito na aplicação desses conceitos servem de estímulos a todos que ainda querem provar por si mesmos o poder da imaginação, embora tenham feito isso a vida toda, sem perceber, de forma inconsciente. No final de uma de minhas palestras, abri espaço para perguntas, e um ex-soldado se levantou e disse que não tinha nenhuma pergunta a fazer, mas me pediu permissão para contar sua história. Evidentemente, permiti que compartilhasse conosco sua história. E ele contou que, quando saiu do exército, depois da Segunda Guerra Mundial, conseguiu um trabalho onde lhe pagavam $25 por semana. 10 anos depois, estava ganhando $600 por mês. Nessa época em que ganhava esse salário, comprou um dos meus livros e aprendeu nele a técnica da revisão. E 2 anos depois, sua renda era a mesma do presidente dos Estados Unidos. Ele disse que isso se deu pelo uso diário da revisão, aprendida nesse meu livro. Ali, no meio da plateia, estava um outro homem que estava quebrado financeiramente, termo usado por ele próprio. Vamos chamá-lo pelas iniciais de seu nome, TK. TK também conheceu um dos meus livros e decidiu também usar o poder da sua imaginação para resolver seu problema financeiro. Então, começou a se imaginar como ganhador em apostas de corrida de cavalo. Via a si mesmo em sua imaginação com os bilhetes premiados em mãos e sentia a emoção do narrador anunciando os cavalos vencedores, que eram os mesmos em que ele tinha apostado. Chegava a sentir arrepios de verdade por imaginar isso. Então, ele via com os olhos de sua mente o rapaz do caixa lhe entregando uma grande soma em dinheiro, que prontamente ele guardava no bolso da sua camisa imaginária. E por algumas semanas ele foi dormir assim, imaginando a mesma cena. Então ele foi de fato a uma corrida de cavalos, e tudo aconteceu como tinha imaginado, exceto por um detalhe. O rapaz do caixa não lhe deu uma grande soma em dinheiro, mas sim um cheque no valor de $84 mil, que também coube perfeitamente em seu bolso da sua camisa, que dessa vez não era imaginária. Alguém da plateia perguntou se era possível fazer o mesmo que esse apostador afortunado. Vamos chamá-lo de AJ, que são as iniciais do seu nome. E eu disse a AJ que ele deveria escolher a sua cena imaginária por si mesmo, pois o que seduz o subconsciente de um pode não seduzir o subconsciente de outro. Deve ser uma cena que faça sentido para você, e você deve imaginar essa cena como se fosse real antes de adormecer e viver sem se preocupar em como essa cena vai se materializar. Apenas viver, como se já fosse um fato consumado. Um mês depois, a J veio me mostrar um cheque de $16 mil, que havia ganhado no mesmo Jockey Club que TK havia também ganhado seu prêmio. Este é o poder do exemplo.
que influencia pessoas a terem o mesmo resultado, ou um resultado parecido, porque o exemplo comprova a possibilidade. Os 16 mil resolveram os seus problemas financeiros. Porém, ele desejou mais, porque queria dar segurança para a sua família. E não era só por isso. A Jota queria comprovar que aquilo não tinha acontecido por acidente. Então, se fosse uma lei, deveria repetir seus resultados infalivelmente, enquanto ele cultivasse a sua fé nisso. Então, se ganhasse uma segunda vez, ficaria evidente que a primeira não tinha sido por acidente ou ao acaso. E recorreu de novo ao poder da Assunção, ou de imaginar um objetivo como já realizado. A Jota queria dispor de uma bela quantia em dinheiro, e a representação disso em sua mente seria o extrato bancário da sua conta, mostrando essa quantia. Então, em sua imaginação, a Jota foi até 2 bancos onde tinha conta. Em cada um deles foi recebido afetuosamente por todos, desde o gerente até a moça do caixa. Num dos bancos, ele viu que tinha lá um saldo positivo de $10 mil e no outro $15 mil. Depois se imaginou apostando numa corrida de cavalos, onde o prêmio era de $12 mil. A Jota já podia se ver dividindo o prêmio em 12 maços de dinheiro que guardaria em sua escrivania, e suas mãos imaginárias separavam nota por nota até formar 12 maços com 20 notas de $50 em cada maço. Em sua contabilidade imaginária, juntava aquele valor aos outros valores que tinha nos 2 bancos, que dava um total de $37 mil. E assim, a Jota dormia com essas imagens em sua mente por quase um mês, até que voltou ao Jockey Club. Foi fazer suas apostas e, possuído por uma intuição que nunca tinha sentido antes, duplicou as apostas. Mas cometeu o erro de apostar no mesmo cavalo 2 vezes. E o que parecia um erro a princípio se converteu na sua sorte posteriormente, o que lhe rendeu um prêmio de $37 mil, o mesmo valor que ele sentiu possuir semanas antes. O prêmio era dividido por cotas, e como ele tinha 2 cotas por ter apostado 2 vezes no mesmo cavalo, recebeu o prêmio dobrado, um erro que lhe rendeu uma pequena fortuna. Os resultados devem vir para provar que nossa imaginação foi eficaz. Se não vierem, é porque a imaginação não foi eficaz. E ela é eficaz quando feita com o sentimento de que a coisa imaginada já é real, e não que vai ser. De novo, os resultados devem vir para provar que nossa imaginação foi eficaz. Se não vierem, é porque a imaginação não foi eficaz. E ela é eficaz quando feita com o sentimento de que a coisa imaginada já é real, e não que vai ser. A Jota teve uma imaginação eficaz e colheu os frutos do seu plantio. E o ato de comprar 2 cotas para o mesmo cavalo, que a princípio lhe pareceu um erro, na verdade se revelou como uma mão do universo levando-o ao resultado que ele havia estabelecido para si. Então, sábio é aquele que controla o que imagina, porque ele já sabe que é do que se imagina é que a vida é feita. De novo, então, sábio é aquele que controla o que imagina, porque ele sabe que é do que se imagina que a vida é feita. Não veja o mundo à sua volta como a única realidade existente. Ele é apenas uma sombra do verdadeiro mundo, que é o mundo da sua imaginação. Quando você entender isso, e que tudo à sua volta está aí porque antes passou pelo mundo da imaginação, então o mundo físico não será mais uma realidade para você.
e a sua imaginação deixará de ser apenas uma possibilidade e se tornará então a sua realidade.